e vai ser lançado amanhã o primeiro número da revista Júrios. A intenção é deixar o cidadão esclarecido sobre a realidade jurídica do país. Assunto que a gente conversa agora com o professor João Batista Ericeira, que vai ser empossado amanhã presidente da Associação Maranhense de Advogados, a AMAD, e também com Sérgio Tamer, que é presidente do Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública. Boa noite. Boa noite. Falando em relação primeiro à revista Júris, que vai ser lançada amanhã, qual foi a intenção, então, desse lançamento, dessa publicação? O objetivo da revista, o conceito que ela traz é exatamente de permitir a publicação da produção científica dos profissionais do direito do Estado do Maranhão. Promotores, juízes, desembargadores, professores de direito vão ter agora uma revista de qualidade com circulação, uma ampla circulação no Estado e fora do Maranhão também, para levar essa produção acadêmica. Agora, doutor Sérgio, a linguagem adotada, existe um distanciamento, às vezes, do profissional da justiça, do direito, em esclarecer, de fato, de uma linguagem direta para o cidadão. Essa linguagem mais direta, a gente pode encontrar na revista? Ela traz também, dentro da sua linha editorial, esse objetivo, de trazer também artigos mais superficiais, mais ligeiros, mais pontuais, com matérias pontuais do mundo jurídico e acadêmico, mas também, junto com isso, traz também artigos densos, artigos acadêmicos, artigos com maior profundidade. É uma mescla dessas duas linguagens. Ela vai exatamente permitir que se faça uma avaliação entre esta linguagem mais acadêmica com uma linguagem também mais coloquial, mais direta para uma comunicação mais fácil com o grande público. Amanhã vão tomar posse os membros da Associação dos Advogados, a Associação Maranhense dos Advogados, desculpa, a AMAD aqui de São Luís, aqui do Maranhão. Agora, em relação a essa situação, o cenário que a gente encontra aqui no Estado, em relação à área jurídica, os advogados, eles vêm se organizando, como é que está a situação da categoria aqui no Estado? Boa noite aos telespectadores e a vocês. Eu, em primeiro lugar, quero convidar os colegas, a classe jurídica e a cidadania de um modo geral, para às 17 horas amanhã na OAB, participarem desses dois eventos importantíssimos, né? O lançamento da revista Júris, tem até um artigo nosso falando sobre os acertos e desacertos da Constituição Federal, os 25 anos de vigência dela, né? E também a posse da diretoria da Associação Maranhense de Advogados. Eu estava vendo aqui a matéria do jornal e ela me chamou a atenção para um dado. Os corregedores de justiça do Brasil, dos tribunais de justiça, estão reunidos em São Luís para discutirem problemas da justiça, né? E por que, eu pergunto aqui no ar, e quero resposta, não só dos advogados, mas dos políticos, das pessoas que têm responsabilidade social, por que o Maranhão está no último lugar no ranking de acesso à justiça? Nós precisamos dizer por que isso acontece. Então, uma das propostas da AMAD é exatamente parcerizar com a OAB, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, na busca de soluções para os problemas de distribuição da justiça. Porque essa, a meu ver, é a mais importante política pública da Constituição. É dar aos cidadãos brasileiros justiça, distribuir justiça. Isso é fundamental. Professor Ericeira, como é que a AMAD vai trabalhar em parceria ou em comum acordo com a OAB? De que forma esse trabalho vai acontecer, vai ser construído esse passo inicial? Olha, nós vamos estar em São Paulo agora brevemente para uma tratativa com a Associação Paulista de Advogados, que já desenvolve uma tarefa semelhante à nossa. Nós vamos promover vários eventos aqui e vamos pensar em diversas formas de atuar concretamente para ajudar o cidadão a postular pelos seus direitos. Isso é fundamental, isso é uma missão nossa, enquanto advogados, porque a advocacia tem um compromisso com a cidadania. E a Constituição Federal de 88 é a Constituição cidadã. E a Ordem dos Advogados tem um papel de vanguarda. E nós vamos estar ao lado da Ordem dos Advogados nessa luta pela promoção dos direitos. Falando em relação a essa democracia, falando em relação à realidade jurídica aqui no Maranhão, professor, o presidente do Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública, Sérgio Tamer, em relação a essa situação aqui no Maranhão, a gente percebe que, como ele falou ainda há pouco, o número de pessoas que procura também o próprio direito ainda é pequeno, talvez por falta de informação, de orientação. O que pode ser feito, então?
Nós temos que ampliar, em primeiro lugar, o quadro da Defensoria Pública. É fundamental o acesso, como a professora Ericeira falou há pouco, o acesso ao direito, o acesso à justiça, é um direito humano fundamental, faz parte do grande escopo, do grande leque dos direitos sociais, em todo o mundo. Para permitir o amplo acesso, nós precisamos fortalecer, em primeiro lugar, a Defensoria Pública, para que o cidadão, principalmente o mais carente, possa ter efetivamente o acesso ao Poder Judiciário. E depois fortalecer a estrutura do próprio Judiciário, aumentando o número de juízes, aumentando o número de varas na capital e no interior, para que o exercício e o acesso ao Judiciário possa se dar na sua plenitude, para que possa realmente haver a entrega efetiva para os jurisdicionados daquela prestação jurídica. Agora, para isso é preciso que haja um número suficiente de juízes. Há processos que ficam 3, 4 anos aguardando uma sentença. Isso é muito grave, porque o Rui Barbosa já dizia que justiça que tarda não é justiça. Então é preciso que haja também celeridade. Para isso, a estruturação é muito importante, tanto na capital como no interior. Talvez essa seja uma das culpas, então, por essa pequena procura, ainda baixa procura, pelos seus direitos? Não há dúvida quanto a isso. São imensas as dificuldades. E depois as demandas se perdem ali dos escaninhos do judiciário, nas dificuldades todas, por falta dessa estruturação. Agora, doutor Sérgio, como andam os trabalhos, além desse desenvolvido pelo lançamento da revista, do Centro de Estudos Constitucionais e Gestão Pública? Aqui, qual é a linha que ele segue desse trabalho, que o senhor vem à frente presidindo esse centro de estudos? Há uma inquietação no mundo todo na questão democrática, na questão dos direitos humanos. É preciso, e essa inquietação nós estamos vendo com esses movimentos sociais que se multiplicam em todos os países. Começou na França, passou pela Espanha, os próprios países do mundo árabe também sofreram. Esse movimento chegou ao Brasil, há uma insatisfação muito grande. O centro vai acompanhar exatamente todas essas questões. Agora mesmo nós vamos fazer no dia 10 de abril um seminário para debater o movimento civil-militar, essa operação civil-militar de 64, vamos debater dentro de um contexto maranhense. Muito se discute o contexto nacional, nós vamos debater o contexto maranhense no dia 10 de abril. Então o centro ele vai não só debater essas questões dos direitos humanos, como a questão de ciência política e as questões relacionadas à gestão pública, que é um centro de estudos constitucionais e de gestão pública. Portanto, ele tem 3 núcleos fundamentais: o núcleo de ciência política, que é coordenado pelo professor Ericeira, tem o núcleo de direitos humanos, sob a coordenação do juiz Nelson Moura Rego, e o núcleo de gestão pública, sob a coordenação do professor Ilmar Polari. Portanto, ele visa fomentar e debater todas essas questões e também promover um intercâmbio institucional e acadêmico com instituições do Brasil e de países como Portugal e Espanha. Ok, a gente então agradece a presença de vocês aqui no Maranhão Acontece. A revista vai estar disponível? Vai estar disponível a partir de amanhã e as pessoas que quiserem fazer assinatura da revista Júri já poderão fazê-lo pelo site do SecGP, que é www.secgp.com.br, acessar o site e solicitar a revista. Ela também estará nas bancas já a partir da próxima semana. Ok. Obrigada, boa noite. Muito obrigado.